Olá! Neste vídeo vamos falar de aplicações gerais de inteligência artificial dentro da sociedade, aplicações cotidianas e no que geralmente se usa inteligência artificial. Com isso vocês vão entender que muitos dos modelos aprendidos no módulo passado são bastante úteis para uma série de automações na indústria de hoje. Então, uma das aplicações da inteligência artificial é para a construção de chatbots. O que são chatbots? Chatbots são basicamente robôs que conseguem interagir com o usuário em nível de linguagem. Isso é um produto que ele vem sendo tentado desde a década de 50, como vimos no primeiro módulo, e existem uma série de algoritmos que permitem que o computador leia um texto ou uma fala e responda alguma coisa com sentido. Nas primeiras versões desses chatbots, o programador inseria instruções de lógica direta, de forma que se o computador enxergasse algum tipo de fala, ele já daria uma resposta direta, uma resposta aleatória. Hoje, o Machine Learning mudou um pouco isso, então você consegue inserir diretamente perguntas e respostas e treinar modelos que consigam prever novas respostas com base nisso. Um exemplo claro é a Siri da Apple, que consegue compreender o que o seu usuário está dizendo e consegue resolver instruções com base nessas falas. Nós vamos ver que chatbots são aplicados em uma série de lugares, inclusive no jornalismo hoje. Uma segunda aplicação clara de inteligência artificial é a construção de carros autônomos. Hoje, então, temos toda uma discussão e toda uma tentativa de se criar carros que não necessitam de motoristas. Eles se locomovem sem nenhuma intervenção humana. Então, você consegue entrar em um exemplar desse e consegue chegar a qualquer local sem a interferência de um motorista. Então, nós temos várias empresas investindo nisso, como a Tesla ou como o Uber, e eles estão chegando a uma série de resultados, mas ainda esses carros autônomos não estão sendo distribuídos em massa e não estão sendo operados em grande escala. Esperamos que no futuro eles possam ser operados, mas esses carros nada mais são do que aplicações de modelos de inteligência artificial. Por exemplo, visão computacional. Para o carro desviar de obstáculos ou saber o que fazer, ele tem que conseguir entender o que a câmera na frente dele diz, ou atrás, ou outros sensores dizem, de forma a conseguir operar. Isso é uma aplicação clara de inteligência artificial. Tomar decisões, como ele toma decisões, como ele é treinado, essas são outras aplicações. E há uma série de outras. Diríamos que os carros autônomos são aplicações bem desenvolvidas do ponto de vista da inteligência artificial. Outra aplicação agora mais ligada ao mercado financeiro é o que eles chamam de Algorithmic Trading, que nada mais é do que você negociar securities, negociar ações, opções ou outros valores de maneira automatizada. Um robô faz isso para você. E esse Algorithmic Trading, há uma série de técnicas para fazer isso. Desde técnicas simples, como operar algumas regras que funcionam para analistas gráficos no mercado, por exemplo, se atingir algum valor, vender, ou coisas do tipo. Ou ele também opera segundo critérios mais avançados. Por exemplo, você pode implementar o Reinforcement Learning de forma que ele vá aprendendo com os ganhos ou com as perdas. E assim ele aprende a tomar as melhores decisões em termos de trading. E fazendo isso, ele acaba se tornando uma maneira, um método melhor do que os seres humanos para negociar securities. Isso já está sendo bastante desenvolvido, há uma série de produtos no mercado que fazem esse tipo de operação e a tendência é de que isso aumente nos próximos anos. Uma outra aplicação clara de inteligência artificial é dentro da medicina. Como diagnosticar doenças, como oferecer soluções de ponto de vista de conselhos médicos. Desde os anos 70 já temos os sistemas especialistas que já conseguiam fazer isso. Você introduzia respostas e ele conseguia gerar um diagnóstico teoricamente preciso em termos de doenças ou em termos de
de outras especialidades médicas. Hoje isso ainda é cada vez mais claro. Hoje você consegue introduzir uma série de imagens, por exemplo, de raio-x, com uma série de diagnósticos gerados por médico, e nos princípios da aprendizagem de máquina, o próprio computador desenvolve um modelo, talvez em redes convolucionais ou usando outras técnicas, de forma que ele consiga gerar respostas com acurácia e precisão e consiga orientar médicos ou pacientes. Isso aqui está sendo bastante utilizado em vários hospitais no mundo, e a tendência também é de que se use cada vez mais. Outro uso de inteligência artificial é no que se refere a recursos humanos, como alocar, como distribuir empregos, como alocar as melhores qualidades para determinados empregos. Hoje, com a quantidade de dados que temos sobre funcionários, sobre empregados, conseguimos desenvolver modelos que conseguem alocar estes empregos com base, ou mesmo dentro de escolas, alocar estudantes de maneira mais otimizada possível. E essa alocação ela se faz através de técnicas de inteligência artificial, de lógica ou de aprendizado de máquina, porque você consegue medir satisfação ou usar outras métricas e treinar um modelo que consiga fazer isso daí de maneira otimizada. Por fim, uma última aplicação de métodos de inteligência artificial é para a construção de sistemas de recomendação. Isso aqui é clássico do Netflix, porque o Netflix consegue te indicar novos filmes, mas esse método ele é usado em qualquer site hoje, inclusive em sites de jornalismo. Você lê uma notícia e através do seu ID, através das suas características, os sites vão recomendando novas notícias. E há várias maneiras de se fazer isso daí. Uma delas é criando grupos de usuários, ou seja, técnicas de clustering, como vimos no módulo passado, e recomendar para um usuário algo que foi utilizado com satisfação por outro usuário. Uma outra forma é com base nas características de cada usuário e de cada filme ou de cada notícia, e com base nos scores aplicados por cada funcionário, a tentar treinar um modelo supervisionado, e no caso é um modelo de regressão, de forma que você consiga atribuir, com base no usuário, em determinados filmes ou notícias, uma nota para cada, e nesse momento você otimiza as maiores notas você vai oferecer para aquele usuário. Na verdade, há uma série de métodos para lidar com sistemas de recomendação, e eu tenho certeza que quando você estiver usando algum site, essa recomendação é feita com alguns desses métodos. Então, sistemas de recomendação é um uso claro de inteligência artificial. Bom, há uma série de outras aplicações, eu resumi algumas ainda, resumi 6 aplicações apenas para mostrar para vocês como essas aplicações são bastante vastas. Na verdade, não há limite para o que os humanos conseguem pensar em termos de inteligência artificial, em termos de automação, e a tendência de que isso aumente cada vez mais. Então, como nós vamos ver, alguns desses sistemas estão sendo usados no jornalismo, por exemplo. O sistema de recomendação é um deles, mas veremos outros sistemas, mesmo em relação à automatização de matéria, ou mesmo para gerar matéria, produzir conteúdo. Veremos isso.